Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Olá, tudo bem? Como você passou a semana? Passamos bem também. Eu sou José Flores, sou ancião da Igreja Adventista de Bom Sucesso e hoje você é nosso convidado para estudar a Palavra de Deus mais uma vez. Nós estamos estudando nesta série o livro de Daniel. Eu sempre digo que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. E o capítulo para hoje é o capítulo 5. Abra sua Bíblia, se você tiver aí, abra no capítulo 5 de Daniel, fala sobre a escritura na parede. O capítulo 5, ele se passa no ano 539 a.C. e Daniel, ele tinha 84 anos, né? Então passou ali 32 anos entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Houve um pulo no tempo de 32 anos na idade de Daniel. E aqui diz o texto que, assim, o rei Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. E Nabucodonosor já tinha morrido em 564. E nós estamos em 539. E o tempo no Velho Testamento ele vai para trás. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, não era neto, era filho, seu pai tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. E aqui diz o texto que eles trouxeram. Então aconteceu o quê? Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém e trouxe Daniel, ele trouxe também os utensílios do templo, que eram utensílios de ouro, muito valiosos, e trouxe para a Babilônia. Deixou guardado em um de seus templos, dos seus deuses. O seu filho, fazendo uma festa, alguém deve ter dito para ele, olha, tem lá os materiais dos judeus, do povo de Israel, são de ouro. Você é um rei, deve beber em taças de ouro. Então mandou trazer, e eles começaram então a usar os utensílios da casa de Deus nas suas festas pagãs, com as suas concubinas, com as suas amantes e com todo tipo de coisa. E aí diz o texto, que enquanto eles estavam ali, aqui continuando o texto, vamos ali para o verso 4, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira e de pedra. Aonde vocês já ouviram falar esses metais? Aonde vocês ouviram falar esses metais? Isso mesmo, no capítulo 2 de Daniel. Os mesmos metais que aparecem na estátua de Nabucodonosor, acho que nós temos aqui, nós temos ela aqui. Os mesmos metais que aparecem na estátua de Nabucodonosor são os mesmos metais que eles usavam para construir as estátuas dos seus deuses. Eram os deuses que eles tinham naquela sala, onde eles bebiam com os utensílios da casa de Israel e faziam louvores aos seus deuses, que eram feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Tá? Então diz o texto, verso 5, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam.
defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estava escrevendo. E aí escreveu então ali, em aramaico. E ninguém entendia. Na verdade, muitos pregadores e instrutores de Daniel cometem o erro de dizer que o rei, ele não entendia o que estava escrito. Sim, o rei entendia, porque estava escrito em aramaico, e a língua natal da Babilônia era o aramaico. É como escrever em português e a gente não sabia o que está escrito. Ora, é claro que a gente sabe o que está escrito. O rei Belsazar sabia o que estava escrito. Ele conseguia ler o que estava escrito. Ele só não entendia o que estava escrito, por que estava escrito. Ele não entendia o motivo, ele não conseguia interpretar o que estava escrito, mas ele conhecia as palavras. Então, ninguém conseguia descobrir, e ele pega, alguém diz para ele, diz, olha, tem um mago aí, muito antigo, que já era amigo do seu pai, chamado Beltesazar. Era o nome babilônico de Daniel. Chama ele lá, ele com certeza vai conseguir interpretar o que está escrito aí. Tá? Então, lembrando, o rei conseguia ler e sabia o que estava escrito, mas ele só não conseguia interpretar o que estava escrito. Tá? E aí, chamam Daniel. Vamos para o verso 24. Naquele dia, você pode anotar se quiser, era o dia 13 de outubro de 539 a.C. Era o dia que aconteceu. 13 de outubro de 539. E diz o texto no verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou a escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Alguns outros falam ufarsim. Tá? Esta interpretação. E aí, então, Daniel dá para ele. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Quer dizer, contou Deus o teu reino e vai acabar com ele hoje. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Quer dizer o seguinte, os teus pecados, o teu pecado, não há perdão. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Vocês perceberam? Mene, tekel, parsim. Não tem a palavra Pérez. Parsim seria Pérez. Então aqui nos mostra que o rei sabia ler o que estava escrito, mas não entendia a interpretação do que estava escrito. Então diz, olha, o teu reino acaba hoje. Segundo, o teu pecado não há perdão. Terceiro, teu reino será entregue aos persas. Naquele mesmo dia, 13 de outubro de 539, o rei Ciro já estava lá fora com seu exército, desviando o rio Eufrates, para que pudesse entrar pelo leito seco, por baixo das muralhas da Babilônia. E enquanto eles bebiam e se embebedaram, o exército dos medos e os persas entraram e os mataram a todos. E quando o dia amanheceu, a Babilônia estava na mão do rei Ciro. Agora, meu querido amigo, meu querido irmão, pergunto a você, o que esse texto traz para nós de ensinamento? Primeiro, respeite as coisas de Deus. Tenha respeito pelas coisas de Deus. Se alguma coisa é de Deus, tenha respeito por isso. Nós temos aqui uma Bíblia na mão. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus na sua casa junto com você, tenha respeito por ela. Se você tem alguma coisa que lembra Deus, tenha respeito por isso. Se você é um cristão, faz parte de uma igreja, um líder de igreja, os utensílios da igreja, tenha respeito por eles. Tenha reverência quando entrar na casa de Deus. Tenha respeito e tenha cuidado com os móveis da igreja, com os utensílios da igreja. Tenha respeito e tenha cuidado com os objetos que fazem parte da casa de Deus. Não empreste para ninguém, não faça nada, não destrua os utensílios que são da casa de Deus. Cuide, zele como mordomo fiel de Deus por tudo que tem dentro da casa de Deus, pela própria casa de Deus. A sua casa com certeza está muito bem cuidada, muito bem guardada, muito bem limpinha, muito bem pintadinha e não tem nada caindo. Mas a casa de Deus como está? A sua igreja, lá onde Deus está, que vocês vão se encontrar com Ele, como está? Os móveis estão ok? Está tudo arrumadinho, limpinho, pintadinho, como é a sua casa?
O conforto na casa de Deus é parecido com o conforto da sua casa. Então tenhamos cuidado com as coisas de Deus. Tenha cuidado com tudo que pertence a Deus. Com tudo, inclusive dízimos e ofertas, porque dízimo e oferta também pertencem a Deus. Tenha cuidado com tudo isso, para que Deus não faça com você o que fez com o filho de Nabucodonosor. Disse para ele: o teu reino acaba aqui. O teu pecado não há perdão. E o teu reinado vai ser entregue a outro. Que nós possamos termos em mente que devemos ter cuidado e respeito pelas coisas de Deus, antes que Deus possa nos colocar a chave em falta. Se você também concorda comigo e aceita esse desafio, ore comigo agora. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque podemos trabalhar por Ti. Te agradecemos, Senhor, porque podemos zelar pelas Tuas coisas e lutar pelos Teus objetos, pela Tua causa, pela Tua igreja e por tudo aquilo que Te pertence. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ser mordomos fiéis e sermos fiéis em dízimos e ofertas, para que possamos, Senhor, custear e continuar a Tua obra do Evangelho nesse mundo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus.